Então, muito bem-vindos. Agradeço imensamente todo mundo que está presente aqui, que vai assistir online, e agradecer os terapeutas que estão nessa aula aberta hoje, com bastante experiência, né? Mesmo que a gente tenha muita insegurança às vezes, mas a gente está atendendo as pessoas aí, estamos fazendo. Estamos fazendo nossa ventosa, nossa agulha, moxa, estamos fazendo massagem, estamos dispersando o que dá. Então, a gente está sempre em evolução nessa técnica, né, da medicina chinesa. A gente vai entender aqui nessa aula de hoje, como que a medicina chinesa vai tratar isso que a gente chama de dor, mas quando a gente vai olhar aqui, eu estou compartilhando com vocês a aula, a gente vai olhar aqui, na medicina chinesa, chamamos de dor ou obstrução dolorosa, onde não há livre fluxo de qi e sangue. Então, não está circulando. E os chineses, a gente vai sempre lembrar que tudo que é yang no nosso corpo, os chineses vão relacionar aqui as funções yangs, né, do nosso corpo, ao funcionamento. Então, quando a gente fala energia, está muito relacionada a essa energia yang, de funcionamento, de promoção da circulação do sangue. Não acabamos de falar nessa frase clássica para começar, onde não há fluxo de ti e sangue. Então, de energia yang, Wei Qi, esse Qi que leva o sangue para a superfície, essa superfície que a gente vai tratar já já, que vai doer, né? Que dói, que incha, que fica vermelha. Então, esse Yang é preciso haver na superfície e o Yin Qi, que é esse Qi dos alimentos, esse Qi que a gente absorve, que está relacionado ao nosso sangue, nossos tecidos, fluidos corporais. Então, essa absorção gera esse Yin que vai formar sangue, vai formar fluidos. Quando eu não tenho a saúde de algum desses dois elementos, para os chineses são essenciais para não ter obstrução da circulação, a gente vai ter essa circulação lentificando e ficando vulnerável. Então, o segundo aspecto da dor é essa obstrução do movimento, mas que tem essa interação com o clima. Então, a gente pode pensar que mesmo num dia de calor, se eu tenho calor interno, aqui ó, tá todo mundo me acompanhando, se eu tenho calor interno, se eu tô num dia de insônia, se eu tô num dia ansiosa, com palpitação, eu posso estar com muito calor à noite, sem conseguir dormir, me descubro, tiro a calça, ou eu posso dormir com uma camiseta muito fina, numa fresta aberta de janela. Opa, não é esse o verão? E aí, nos dias que esfria e vem uma chuva de repente, graças a Deus, mas quando essa temperatura cai, encontra a nossa circulação vulnerável, descoberta. E esse é um dos grandes motivos que raramente estou de regata. Porque não tenho ti, apesar de me esforçar muito na minha vida, mas não tenho ti. Num dia mais cansada, num dia pós-menstrual ou de descida da menstruação, para ter o ti na superfície e no útero. O corpo sempre prioriza o cérebro, então eu tô muito ansiosa, tô agitada, esse yang tá todo na minha cabeça. Como que vai ficar aqui a torácica, a cervical? Vulneráveis, né? Os poros abertos, expelindo esse calor. Então tá todo mundo acompanhando o conceito de calor. Esse calor que está transbordando dos órgãos às vezes. Então, apesar de ter uma interação com o clima, o fator emocional pode me fazer ter um comportamento que eu não teria num dia habitual, certo? Não estaria com tanto calor, não precisaria expelir tanto. Então, a gente pode ter nessa interação com o clima, olha os canais de energia que a gente tem na medicina chinesa. Canais como o canal da bexiga, onde a gente tem acesso aos órgãos, ao estômago, coração, ao fígado, tudo aqui. Ah, eu tô com a contratura na torácica. A gente nem imagina que está se relacionando diretamente com os órgãos, porque a energia e o sangue que sai dos órgãos acham um lugar na superfície. Então, o coração não está bombeando sangue para o além, né? O coração bombeia sangue para o corpo todo. E os chineses identificaram que em alguns pontos do corpo a gente acessa o coração, o fígado, e essa circulação que está vindo para fora pode ficar vulnerável à interação com o clima. Então, por isso que
Problemas de constipação podem estar relacionados a uma síndrome no ombro, no cotovelo, né? Relacionados ao intestino delgado, ao coração, ao intestino grosso. A gente pode ter questões urinárias se relacionando com esse canal da bexiga, um calor no coração, uma ansiedade, uma crise é, de pânico. Ou a gente está falando do aspecto emocional porque a gente está numa aula aberta aqui tentando identificar gatilhos, né? Onde pode estar surgindo isso aqui? Porque quando há uma cronicidade, deixa eu ver aqui se eu escrevi. Onde foi que eu escrevi isso? Quando há uma cronicidade, escrevi, ó, entender o que está acontecendo nessas fragilidades apresentadas pelos órgãos. Então, se por um lado eu falei que o INTI, esse TI que está no que a gente absorve dos alimentos, uma alimentação inadequada ou uma alimentação insuficiente pode favorecer uma invasão. Entenderam aí? Passei 2 dias comendo mal. Olha agora no carnaval. Gente, comendo mal, alimentação inadequada, né? Alimentação. Muita alimentação inadequada para todos os lados. É, falta, então, alimentação insuficiente. Muitas horas sem comer. Não come. E aí, aqui, essa foto não é à toa, gente. As 5 cores, né? A diversidade dos alimentos, essa alternância. Então, muitas vezes a pessoa come uma coisa só, né? É disso que eu me nutro. Eu me nutro de tal coisa. Ai, se tirar. Já viu essa frase? Tem um amigo meu que eu amo ele. Mas eu fico tão triste que ele fala assim: se tirar a batata e o leite de mim, acabou a minha alimentação. Eu acho que a terceira era a batata, o leite. E o queijo, eu acho que era o queijo. Acabou minha vida. Acabou minha alimentação. Então, qual diversidade está aí? Além de ser uma comida que é difícil absorver os nutrientes, difícil transformar, difícil absorver o Yang Qi, né? Que seria esse Qi mais Yang. Ele vai se transformar depois em um Wei Qi, que é o Qi que vem para a superfície, o Qi do pulmão, essa característica do fluxo, mas ele é pertencente a todos os órgãos. Quando a gente olha na medicina chinesa, a gente tem o Yang do coração, o Yang do fígado, o Yang do baço, o Yang do pulmão, o Yang do rim. Quando esse Yang declina, a circulação inteira declina. A circulação inteira vai ficando lenta. Então, quando a minha circulação está muito lenta, quando eu estou deprimida, eu não quero comer, eu não quero me mover. Quando o meu yang está muito vulnerável, eu fico mais suscetível às invasões. Quando o meu yin também, então, menstruei, pari. O período que eu mais tive contraturas na minha vida foi no pós-parto. Parecia brincadeira, você tem que amamentar o bebê, aí tá lá, né? Já com calor, né, no alto de regata, porque você tem um bebê ali, né? Você tá quente, tá tudo quente, e aí, deficiência desse sangue. O meu INT fraco, frágil. E que tem o IN de todos os órgãos. Então, por ter passado um pós-parto muito difícil, meu coração perdeu muito IN, sofri muito. Esse calor todo se consumiu mesmo em ansiedade. O IN do fígado, para gerar essa criança, né? A gente tem o IN do estômago, às vezes, então a mucosa arde, fica vulnerável a tudo que come, e o endorrim. Então, esses fluidos, a urina, né? Esse rim que está nos ossos. Então, é possível, né, que a gente tenha muitas invasões em diversos períodos da vida, né? Então, na deficiência do yin, do yang e do rim. Como que os idosos, né, eu vou falar assim, mas estão vulneráveis ao clima também. A invasão é dor, né? Já tem essa deficiência não só do yin, mas também do yang por estar no final da vida. Então, o nosso trabalho, só voltando, é resgatar esse aspecto yang e esse aspecto yin. Isso é importante porque, seja paciente, seja terapeuta, a gente vai estar falando a mesma coisa, né? Aí tá sempre assim, tenho que comer, não posso ficar muitas horas sem comer, eu tô vulnerável. É melhor comer adequadamente do que acordar com torcicolo amanhã. Eu sei exatamente, se eu comer uma pizza e eu estiver ansiosa, a chance de eu acordar com o pescoço duro é muito maior. Entende? Porque meu corpo vai gastar a pouca energia que eu tenho para essa energia de defesa, vai toda para digerir a pizza. A superfície fica vulnerável. Então, a gente vai estar falando disso e essa, por outro lado, nesse fluxo de energia do Yang,
Eu falei aqui em cima da alimentação como esse retorno do yin, né, dos fluidos, desse sangue, e a gente tá falando do yang. Então, o versus, né, sedentarismo versus excesso de atividade. Ambos tão vulneráveis. Porque se a gente está gastando muito, a gente está gastando a reserva, faz exercício a mais do que o corpo pode, a gente também pode ficar com dor de tanto se exercitar. É triste isso, né? Porque eles reclamam se a gente não faz, aí reclama se a gente tá fazendo demais, né? Se tá bom, se tá legal. Aí a pessoa descobre que gosta de fazer um esporte muito bom, só que ela não tem yang. Aí vai usar a musculatura, fortalecer o ombro, que seja uma academia que seja simples. Vai usar o ombro, não tem sangue, tem um ventilador na academia, um ar-condicionado, uma coisa canalizada, volta da atividade o quê? Com síndrome de obstrução dolorosa. Então, é difícil a vida das pessoas, né? A nossa, para fugir da dor. Porque além da gente ter que fazer tudo certo, então, principalmente quando as dores são crônicas, se repetem, estão na menstruação, quando esfria, né? Ó, exemplos, toda pré-menstruação, dor nas costas. Toda vez que joga bola, dor no joelho. Toda pré-menstruação, dor nas pernas. Então, esse evento que se repete e a gente entender o que está por trás aí nessa vulnerabilidade. É claro que tem outras obstruções, gente. Tem. Ó, isso aqui depois orientações de ajuste na rotina. Eu vou mais para baixo, certo? Já já a gente vai aí. Tipos. Então, a gente falou toda essa relação com o clima, né? Tô falando disso. Padrão emocional, relação com o clima. Temos um que é um padrão, e a gente vai falar de vários aqui, mas essa. Como que eu posso voltar e falar isso? Deixa eu ver, gente, só um minuto. Contratura, o tipo da interação com o clima. O que que a gente falamos da pessoa que fez atividade física? Olha, vocês estão vendo o dia de calor, como é que o cérebro faz? Faz isso com a gente, né? Isso é bom. Tudo isso porque eu pulei o slide. Eu estava aqui na nutrição, os tipos. Será que a gente. Ah, a causa. Certo. Cadê meu slide? É ele que está faltando. Etiologia. Lembrei. Onde está a minha etiologia? Ah, para isso eu posso pegar aqui. Etiologia. Eu tinha botado isso lá, mas a gente vai por aqui mesmo. Está todo mundo me acompanhando? Então a gente falou, achei, gente. Obrigada a todo mundo que torceu por mim. Achei o material que não tinha ido para o slide. Sabia que vocês não iam me abandonar. Obrigada. Ó, tava aqui. Eu devo ter colocado no slide e apaguei sem querer. Mas o que que causa, então, essas invasões? A gente falou o tempo inteiro, falamos aqui, a invasão do vento, do frio, da umidade. Falamos disso, ó, as atividades físicas, poucas, excessivas, alguns trabalhos. Aí o cara trabalha na máquina. Certo, Fernanda, ele não está na academia, mas ele trabalha na máquina fazendo um exercício. Alguns trabalhos geram síndrome BI. Inclusive, a gente tratou muito tempo uma síndrome de obstrução no ambulatório, que a moça trabalhava na sorveteria. Você lembra disso, Zeca? Você chegou a atender essa mulher? Não? Eu lembro, Fê. Lembra, Eu né? lembro. Ai, Elaine, Lembro. obrigada. Quando ela abria o freezer, entrava um vento frio nela. Não é só abrir, né? Pegar a bola de sorvete, montar, essa interação com esse freezer. E às vezes estava quente fora e ela vinha nessa interação. Gente, não tinha como, né? É o trabalho que é o gerador da síndrome BI. Então, é uma posição que tem que ficar contínua, um tipo de repetição ou o clima do lugar. Então, acompanhei um rapaz que trabalhava com sushi. Então era o peixe frio, o peixe refrigerado e vinha toda a relação com o peixe. Ele tinha uma síndrome de umidade, inchava as mãos dele, porque essa umidade e o frio iam invadindo. Tudo bem? Aí a gente vai ter, né? Como a gente falou, essa deficiência de sangue, né, de estrutura e função, vão favorecer essa invasão climática. Então, nos tratamentos, isso também deve estar em outro lugar, mas eu vou escrever para não ficar procurando. Os tratamentos sempre falam para a gente expelir o vento e promover e tonificar o sangue. Então, a importância de alguns canais de energia.
tanto para proteger, né? Então, essa porta dos ventos, a cervicalgia, essa dor que irradia, né? Nessa qualidade de vento, vira fibromialgia, isso que eu estava falando com o Zeca antes de começar. Então, essas invasões, né? Quanto expelir esse vento. Então, é sempre um vento frio. Então, a gente vai ter que expelir. Primeiro, proteger. Então, esses lugares sempre aquecidos, né? Então, entender, começar a criar consciência sobre que lugar do ar-condicionado eu tô, que lugar da sala eu tô. Às vezes eu tô embaixo de uma corrente de vento, aí por educação. Ai, por educação eu passei o jantar inteiro sentada embaixo do ar-condicionado e pegou um torcicolo, entende? Então tem uma conscientização ali, ó. Ó, nessa dor que corre pelo corpo, essa dor que a gente vai chamar de vento imigratória, certo? Uma dor que irradia com limitação de movimento e se move. Então, começou só no ombro, aí virou ombro e cotovelo. Aí agora minhas articulações da mão. Então tem essa coisa que corre. A gente vai passar um mês estudando, né? Isso aqui. Então, são muitos tipos de manifestação. Às vezes, correm no mesmo canal de energia. Às vezes, começa no pescoço. Essa é a minha favorita, o meu corpo adora essa. Meu corpo gosta. Começou no pescoço, veio para a torácica, desce para o quadril e irradia para as pernas. Aí, quando o paciente vem na acupuntura, é difícil, né? Botar ventosa do pescoço, passa pelo tórax, vai para o quadril. E ainda tem que tratar as pernas, né? É grande, é uma grande extensão quando a dor se irradia. E o vento, essa síndrome de vento, ela está relacionada ao fígado e à vesícula biliar. E é através da vesícula biliar que a gente vai fazer muito trabalho. Eu não sei nem como tratar, mas tem aqui o canal da vesícula biliar. Eu tô vendo que a dor se irradia por aqui. Vamos soltar isso, vamos mover. Eu sou paciente, eu tô vendo aqui, ó, que tá um caminho essa dor. Como que eu movo? Como que eu vou restabelecendo esse fluxo de energia e sangue para que a gente possa aliviar essa obstrução? Então a gente volta lá para o início. Lá para o início. Os chineses vão ter muito jeito de promover o fluxo de qi e sangue, se há dor. Muitas formas. A gente pode trabalhar só na agulha, né, pessoal? A gente pode trabalhar. Cadê a foto do Tuinani? Deve estar em outro lugar. Mas a gente pode trabalhar isso, dispersar esse vento, essa contratura, porque a característica do vento, ótimo, obrigada. Essa lembrança. A característica do vento é gerar obstrução no local. Se eu vou ter um vento frio, isso pode invadir meu nariz, mas pode invadir meu pescoço. Eu posso ficar tanto sem respirar direito, né? Com muco, com a respiração difícil, quanto eu posso ficar com uma contratura. Às vezes, é tão abençoado o vento que a gente leva que a gente consegue ficar com os dois, né? Com a característica da sinusite, da mucosidade no nariz, afetando as questões respiratórias, quanto a cervicalgia. É possível que a gente tenha as duas coisas e a gente vai ter que tratar os dois no paciente, certo? Esse vento que está afetando o pulmão, esse vento que está afetando a camada muscular. Eu não gosto de fazer isso, não, mas eu vou abrir essa fórmula aqui, porque em aula aberta é sempre complicado a gente falar de uma fórmula ou outra. Mas um exemplo didático que a fórmula magistral chinesa faz para a gente. Os chineses juntam várias ervas, como se fossem pontos de acupuntura, então essas ervas vão passar por canais, expelir o vento, promover o fluxo do sangue e a nutrição. Do nada, eles botam uma erva para nutrição quando eu tô com dor no ombro. Do nada. Você vai tomar o fitoterápico, tem erva para nutrir. Aí o que que ele faz? Libera o vento frio da camada externa e muscular. Então ele está falando o quê? Esse vento que pode vir afetando a camada superficial, afetando o pulmão, a respiração e causando dor. Então, são ervas para respirar melhor, expelir o vento, aliviar a sinusite e aliviar a torcicolo. Ó, estágio de transição entre rinite e sinusite aguda. Isso pode dar uma dor de cabeça, gente, esse vento na cabeça, essa obstrução. A gente vai tratar pontos de sinusite e vai liberar o vento. O que vai faltar é a gente promover o sangue. Então, muitas vezes, um pontinho ou outro de nutrição do sangue, uma boa canja quando a gente está com torcicolo, tudo isso faz resgatar o fluxo de energia e sangue. E tá nas nossas
orientações de ajuste de rotina. Ó. Então, eu fico chata. Eu mando assim, olha, o que que eu quero que faça? Pelo amor de Deus. Toma uma sopa aqui, ó. Ó, não pular as refeições, priorizando o café da manhã como nutrição necessária ao suporte do funcionamento da mente, mas e do sangue, evitando dores. Então, a gente vai falando sobre essas coisas no nosso tratamento, né? E mesmo eu, terapeuta, eu tenho isso para mim, né? Então, eu vou ficar bem ligada nesses dias, né? Que eu tiver sem vontade de comer, não quero comer, eu tô com dor, aí a gente fica logo. Em Recife chamava amuada, chama amuada. Fico logo amuada, não quero comer, só que isso é importante, né? Cuidados também para promover o sangue, escaldapés, né? Então, às vezes a gente está tratando alguém com dor, é preciso a gente falar, olha, se aqueça, faça escaldapés, promova a circulação do sangue. Tinha outra que eu falava sobre, e que a gente fala, mas é sobre tomar sol, né? Então, por exemplo, o meu canal de energia está aqui, né? Eu tô com a contratura aqui no pescoço, é importante tomar sol no pescoço. E nós, no tratamento da cervicalgia, eu tô falando muito da cervical, né? Mas tem o quadril também, o ponto da vesícula no quadril, muito importante. Aqui, ó, essa nossa dor no quadril, na lombar que irradia. Aquecer, tomar sol, compressas. E no consultório a gente vai fazer o quê? Trabalhar muito, moxa, se não tiver convertido em calor, né? Então, é importante também a gente saber em casa, isso foi outra coisa que era para eu botar aqui. Deixa eu abrir para a gente aqui a nossa foto. Que eu falo, essa foto é ruim, mas ela é bem didática. Isso aqui é o quê, gente? É uma dor que se converteu em calor, né? Então, qual é a característica dela? Tá inchado, tá vermelho, é uma dor que lateja, né? Eu fiz outra anotação também aqui. Deixa eu ver. Do calor. Aqui, uma dor ardida, uma dor que pulsa. O local é quente, é avermelhado. Aí, neste momento que converteu em calor, eu não posso promover o calor agora, porque eu já falhei, né? Ou falhei, ou eu tinha tanto calor interno. Aí, eu vou voltar na questão emocional. Eu tinha tanto calor interno. Nem sei mais a coisa da emocional. Ah, que é da anotação que eu não fiz, né? Não tá lá. Mas aqui, ó. Sensibilidade, não. O fator emocional, cronicidade. Mas o meu fator emocional, ele se repete tanto aqui nessa cronicidade mesmo, que eu posso pegar uma dor que começou bem suave e o fator emocional tá se repetindo, gerando calor. Ó, a gente de novo no calor do coração. E isso vai consumindo minha articulação. Isso vai gerando uma hipercirculação no local, de tanto que meu corpo mandou energia para mover. Então, ó, esse fluxo estava assim, não moveu, isso aqui pode gerar um calor. Eu posso ter um paciente com a lombar quente, a lombar vermelha, eu posso ter o ombro, as grandes articulações, certo? É, insensível ao toque. Então, a gente pode ter esse tipo de dor também. Então, nesse caso, a gente não vai fazer calor. Então, toda a minha oração que eu fiquei aqui rezando o texto do calor, compressa, né? Mete o calor no local, esquenta, faz moxa no consultório. Nesse momento, a gente não vai fazer isso. E é importante porque a gente vai drenar esse calor e muitas vezes a gente vai estar usando ferramentas como a ventosa, a sangria, né? Fórmulas que refrescam, passando uma fórmula que drene esse calor, que ajude a desinchar e a sair esse vermelho. Então, eu fiz todo o texto de como a gente põe calor para não parar a circulação e todo o texto de onde eu vou dispersar, onde eu vou drenar esse calor. Mas não precisa a gente usar gelo aqui, tá? Então, é possível fazer uma compressa. A Pamela até fala muito disso, né? A Pamela fala assim: olha, é uma compressa com chá de hortelã. Eu acho isso muito eficaz. Tem compressa que a gente faz com inhame. A minha, a minha obstrução dolorosa. Tive uma obstrução dolorosa na gravidez. A gravidez é vista como uma obstrução dolorosa, né? Aí, quando nasce, a gente moveu o que estava parado. Então, gente, a gente pode fazer compressas, né?
com hortelã e ervas que drenam calor, calêndula, né? A própria camomila pode ajudar muito, tá bom? Mas a gente não precisa pôr gelo nesse local. Às vezes, e aí é outro fator etiológico que eu vou vir aqui. Quando a gente tá em traumas, onde não foi interação com o vento, né, gente? Foi interação, não foi. Veio um trauma, um acidente, uma batida, um esporte que foi lá, lesionou. A gente pode ter essa conversão em calor de imediato. Então, nesse momento, se a gente não conseguir promover esse fluxo, for um grande impacto, um grande acidente, é possível que a gente faça o gelo para promover uma analgesia, já que a gente não vai poder ficar fazendo agulhas de dispersão nesse lugar. A gente está no hospital, quebrou a perna, enfim, a gente. Tudo bem botar um gelo nesses momentos, certo? Mas sabendo que após esse primeiro trauma, a gente vai usar ventosa, fazer sangria, promover o sangue, certo? Eu sei que às vezes, como paciente, tudo isso parece muito complexo, né? Puxa vida, eu vou lá e faço sangria. Nossa, que forte! Mas isso é uma característica de eficácia na medicina chinesa, porque eu acho que uma das coisas mais eficazes é a pessoa vir com o sangue parado num lugar, no ombro. E ele não vai conseguir tirar isso no ortopedista. Ele não vai tirar isso, entendeu? Gente, na quiropraxia não vai tirar sangue parado. Não vai, só se fizer uma cirurgia, entendeu? O médico vai lá, às vezes tem um estase de sangue, ele vai lá e tira um lugar, né? Quando é no joelho, na articulação, parou sangue, tá lá no tendão, eles querem abrir e tirar, né? Só que a medicina chinesa faz isso tudo resgatando o fluxo, resgatando a capacidade do órgão e da articulação. Então, eu já vi degenerações, todos os tipos, no quadril, no ombro, cotovelo. E quando a gente tem o sangue parado, ele vai ficando ali, ele vai ajudando a enfraquecer essa articulação, degenerar. Então, degeneração de cartilagem, de estruturas, certo? De tendão, de ligamento. Porque é tanto sangue parado. Então, vamos pensar nesse próprio tornozelo. Quantas vezes as pessoas torcem o tornozelo, às vezes ao longo da vida? Tem gente que vive torcendo, né? Vive faz cirurgia e tal. Aí, gente, eu não resolvi na vida dele nem isso aqui, essa nutrição, esse inti, nem resolvi o yang, a energia que se move. Não resolvi nada disso. Aí a pessoa fica torcendo, 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 tornozelo, esse sangue parando, parando. Cada vez menos essa pessoa move o pé. Seja pelas intervenções, a quantidade de remédio, às vezes faz infiltração. Olha que gostoso, você vem aqui e infiltra o corticoide ali no meio do sangue parado. Congela, né? Congelou o sangue, parou o sangue mesmo, calcificou, condensou esse sangue aqui. Para você trabalhar isso depois, ó. Então quanto mais rápido esse tipo de trauma, né? O tipo de obstrução por trauma, quanto mais rápido, então caiu, tá lá na profissão, ai, é a skatista, entendeu? Aí cai lá de cima do Ralph, com a bunda no cóccix no chão, o sacro no chão, um monte de sangue parado no quadril, várias vezes, várias vezes, várias vezes. Isso vai afetando não só a lombagem, quando a gente olha aqui a lombar como um todo atrás, né? Tá aqui a circulação na lombar. Mas quem passa aqui na frente? A gente tem bexiga, a gente tem útero, a gente tem intestino. Esse canal de energia que passa aqui, sendo o canal da bexiga ou da própria vesícula biliar, levando esse impacto, sofre impacto no funcionamento do órgão lá dentro dos cinco elementos. Então, as pessoas que trabalham com essas coisas precisam ainda mais desse suporte da medicina chinesa, que eu amo. Então, esportes de alto impacto, profissões que exercem impacto, né? Tem gente que trabalha com tudo, gente. Perna de pau, circo, os circenses, os atletas de alto rendimento, ou até mesmo as pessoas despretensiosas que vão voltar a um exercício físico. Nem todo exercício físico é suave, né? Temos nós duas, né, Cláudia, que estamos fazendo arte marcial. Olha só. Aí você vai lá, se errado. Não é melhor fazer uma ventosa, uma agulha, uma moxa, passar uma fórmula. Aí a gente tá falando olha o raciocínio, hein? A gente veio canais de energia, fluxo de energia e sangue. Olha onde a gente está indo. Obstruções, né? A nutrição e o fluxo do Qi. Estamos fazendo tudo isso. Aí
qual é o tratamento mais eficaz? Esse que eu faço com a intervenção, com a acupuntura, e a fitoterapia mais eficaz é aquela que eu passo às vezes, já no local, não tem que ir para o estômago, o baço, aí transformou, mandou pro fígado, aí vai lá, distribuiu pelo coração, aí chegou na superfície. Gente, demorou 4 horas para às vezes fazer esse fluxo todo. Então, às vezes eu já passaram uma coisa aqui. Aqui eu vou colocar a imagem do White Flower porque eu amo muito o White Flower para essa situação, gente. Apesar da gente não estar fazendo uma prescrição também, o White Flower tem ervas que aliviam dor, desobstruem a circulação, drenam esse calor, esse vermelho, e ainda são analgésicas. Então, a gente tem aqui óleos essenciais. Um deles, inclusive, é o de hortelã. Quando eu falo da compressa de hortelã e tal, da compressa de inhame, que a gente pode botar no lugar para chupar esse calor, absorver esse calor da superfície, a gente tem essas fórmulas que depois. E aí vocês lembram, né? Que eu cheguei na medicina chinesa para tratar a síndrome de obstrução dolorosa. É muito legal, porque é por traumas físicos mesmo, e psíquicos, trauma psíquico. Então, a gente tem o efeito emocional e o efeito ortopédico da medicina chinesa. E é muito louco porque a primeira coisa que eu aprendi a usar foi esse olhinho que tinha cheiro de hortelã, certo? Como é o nome dele? White Flower. Esse olhinho que tinha cheiro de hortelã e eu passava onde estava muito quente, muito vermelho e aliviava a dor. Então, é possível a gente ter fitoterapias para uso tópico de uso de maneira mais segura, porque eu não vou tomar o negócio, certo? Eu tô passando onde tá quente, tá vermelho, tá pulsando, aquela dor ardida. Deixa eu pegar aqui de novo, certo? E aí, síndromes de calor, certo? Ah, é isso. Às vezes a pessoa tomou remédio e na consulta nem tá tão vermelho assim. Mas é uma dor que pulsou até hoje de manhã, antes de tomar o remédio, certo? Então, é bom a gente saber usar esse white flower, e que é de uso tópico. A gente pode ter em casa, a gente pode ter na bolsa. É ridículo, mas se eu abrir minha bolsa, tem white flower dentro, entendeu? Assim, eu não saio, porque eu sei que eu tendo a ter uma síndrome de calor. A minha fisiologia é essa daqui. Lembra que estava falando da cronicidade? É crônico desde quando? Cadê? Tô vendo mais onde estava a coisa. Mas aí pergunta, é crônico desde quando? Desde criança tinha dor de cabeça. Desde criança, dor no pescoço. Desde criança, obstruções. Então, é o quê? É na cronicidade o que está acontecendo por trás? Deficiência de sangue, deficiência circulatória. Então, estou numa família com deficiência circulatória. Mães, né, avós, tias, mulheres da família. Então, tem esse padrão da cronicidade que é genético. Aí a gente vai tratar dores ortopédicas, o paciente quer vir uma vez, sarar e nunca mais voltar. Alguns não vão ser assim. Algumas pessoas eu atendi uma vez, tinha uma dor no ombro, resolveu, nunca mais voltou. Tava lá, mas não era uma coisa crônica. Foi uma coisa pontual. Foi um vento mesmo. Mas tem pessoas que têm esses padrões de deficiência do sangue e deficiência circulatória hereditários. Essas vão precisar tratar por mais tempo. E às vezes a medicina chinesa vai ser sempre um auxílio, uma muleta, porque a gente era para estar tomando remédio de doença autoimune, remédio para fibromialgia, para um negócio, entendeu, agressivo. Eu, assim, escorreguei nesses remédios muitas vezes. Mas como eles nem fazem a nutrição que eu precisava e nem promoviam a circulação, o que que eles davam conta? Da dor, às vezes, em alguns momentos, para não entrar em crise. Mas uma vez a crise instalada, não tinha remédio que funcionasse. Entendeu? E tem uma coisa da hereditariedade que é resistência na dor, né? Então, às vezes, está numa dor muito aguda e a pessoa tá tão acostumada que nem não faz efeito o remédio, tá bom? Gente, tudo bem até aqui? Como foi para vocês? Posso dar continuidade? Muitas emoções. E aí, a gente vai para onde? As dores de deficiência. São dores, geralmente, cadê aqui?
tal, banana. Deixa eu ver onde estava a anotação dessa dor. Que o Edgar fala assim, é uma dor surda. Eu falei, pra quem? Toda vez eu brigo com o Edgar. Eu digo, é uma dor mais surda, espalhada, a dor de deficiência. É quando ela é crônica, ela é insuportável, né? Então, a dor no quadril por deficiência, né? Assim, tá ali, você tá cansada, piora no esforço, né? Pós, excessos. Ai, meu Deus, nem falo. De trabalho, então trabalhou o dia inteiro, atendeu várias pessoas. Como tá essa lombar no final do dia? Doendo que você não aguenta, né? E a gente vai tratar muito isso no consultório. Essa dor surda, mas assim, tá sempre doendo esse pescoço, trabalhou o dia inteiro sentado, né? Então, o que é preciso a gente fazer nas questões que são degenerativas? A gente precisa repor essas deficiências. Então, quando a gente vem aqui nos 5 elementos, eu vou entender quais são esses sintomas associados ao quadril, ao rim, que rege a parte inferior do corpo, as pernas. Eu tenho yang nesse rim, eu tenho yin. Ó, lembrando aqui, o que que é o yang? Manifestação dos órgãos, circulação, digestão, circulação, menstruação. Às vezes o meu yang do rim tá tão falido que eu não consigo nem menstruar, não tem força para menstruar. Aí tem uma invasão na lombar, no pré-menstrual, porque não tem yang para menstruar, não tem sangue. Ficou vulnerável, foi dormir, ficou do lado de fora. Dor na lombar, irradia para o quadril. Pode ter característica de deficiência e de vento. E elas podem se somar todas e fazer né, da deficiência e do vento. Aí teve uma contratura de vento frio, aí ficou uma parte dura, com sangue parado, sem circulação. Eu posso ter a conversão em calor e de repente ficou inchado. Aí depois que passou o calor, fica como? Fraco, deficiente. Não consigo nem trabalhar metade do que eu estava trabalhando semana passada. Então, a dor da deficiência, ela humilha a gente. É uma humilhação. Eu escrevi aqui, humilhação, mas não é. Porque a gente não consegue mais dar conta. Então, achar, às vezes, uma pessoa que tem deficiência de fluidos, de sangue, então a urina é escura, a minha menstruação, às vezes eu perco muito sangue na minha menstruação e fico com deficiência. Então, perder muitos fluidos, qual é o IN? Vamos olhar o IN de novo. O que aconteceu com essa paciente, ó? Cabelo caindo, cadê? Cabelo, a unha fraca, a pele seca, ou já na deficiência do IN, vermelha, com coceira. Aí já tá virando o quê? Calor, né? Um calor que pode ter origem na deficiência. Olha, então eu tenho que buscar o quê? Quais são as recomendações? A hidratação benéfica, o repouso. Eu tenho que pausar minha função yang um pouco para conseguir usar esse yang para digerir, circular o sangue, menstruar, absorver o que eu como. Estou tomando uma sopinha aqui, estou tão fraca. Para quê? Para o meu corpo ter fluidos e conseguir direcionar para esses canais. Então, repouso. O que mais nas minhas recomendações tinha aqui, ó? Ó, cuidando da estrutura do estômago. Não ingerir café preto de estômago vazio. Limitar o consumo de café. Aí, olha a crise. A pessoa com deficiência do rim. Não tem mais fluido. Acabou o combustível. O corpo tá falando. Acabou. Não tem combustível para lombar. Zerou pro útero. O corpo só apitando a linha vermelha. Aí a gente vai o quê? Café. Ah, não, mas eu preciso de café para trabalhar, que eu tô sem energia, mas eu preciso. Aí eleva a função psíquica, eleva o yang, acelera a digestão, consigo comer até uma coisinha, promove uma circulação, mas aí daqui a pouco, ó, o que que vai acontecer do outro lado, que não me nutri? Porque se fosse garantia tomar café e absorver o café da manhã, tava ótimo, né? Ah, mas toda vez que eu tomo café, tonifica aqui o baço pâncreas e eu absorvo melhor. O café, ele não potencializa a absorção dos nutrientes. Ele gera um fogo que sobe. Então, o que que vai acontecer? Eu condenso o que eu comi em calor e mucosidade. É claro que pequenas doses, não é, gente? A gente não tá falando dos excessos. Eu tô falando para ninguém nunca mais tomar café? Não. Mas eu tô falando do quadro de deficiência que não tem energia do rim, não tem fluido, o estômago arde, o catarro tá amarelo. Por que que eu vou botar mais fogo aqui nesses órgãos que estão sofrendo aqui, ó? Não aguenta mais.
promover isso, porque não tem combustível. Então, é suavizar. Para eu chegar no mesmo resultado de café, eu tenho que tomar 2 litros de chá. Eu vou tomar chá, vou gerar fluidos, vou me hidratar, vou fazer um chá que eu gosto, que me nutre. Cada tratamento vai ter, às vezes, a erva, um chá que o paciente vai tomar. Aqui nas orientações, às vezes eu mando até uma tabela dos chás. Mas os básicos, erva doce, capim-limão, isso aqui é capim-limão, entendeu? Que não vai me botar em fogo do fígado se eu tomar duas xícaras suaves. Não vai me botar em fogo do fígado, entendeu? E se eu tô com deficiência, vai me ajudar, vai nutrir meus fluidos, vai me dar hidratação benéfica, camomila, erva doce, o chá da vovó, erva doce, endro, funcho, são ervas que vieram para os nossos quintais e não foi à toa, né? Vieram de outros países, invadiram as casas, porque era a forma de a gente ter melhorar, né? Não se tinha acesso a médico, não se tinha acesso esse alívio da dor. Aí vai me dizer que tomar chá de erva doce e funcho vai evitar totalmente que eu tenha uma invasão de dor? Não, mas ele vai te gerar fluidos. Ele vai te ajudar na promoção desse yin, nesse yang, ajudar a absorver, ajudar a comida a não parar no estômago. Pontos de sinusite no rosto, né? Não estão aqui, mas eles estão relacionados ao estômago também. E é esse mesmo intestino grosso que está aqui. Então, eu estar com a digestão melhor é esse aspecto yang da nutrição, que a gente potencializa fazendo exercício, botando quentinho, protegendo, fazendo escaldapés, tomando sol nas costas, fazendo moxa, potencializo. Mas também tem essa raiz nessa geração de fluidos. Eu preciso estar também potencializando essa digestão com um fluido mais próximo do meu corpo. Então, tudo isso era sobre o café e a síndrome de deficiência. Às vezes, é igual assim. Olha, gente, quando a gente tá falando de dor e trauma, né? É a falta do ex ou é a falta de alguém? Né? Você tá com falta de alguém, de ter alguém, de ter uma namorada, ou você tá com saudade daquela pessoa específica? Então, o café e os apegos da comida, ele me diz muito isso. Às vezes, a gente precisa de energia. Só que aí a gente se habituou a ter no café, certo? Essa coisa dura, essa coisa, vai tomar agora, e sai fazendo as coisas. Mas a gente pode ter em bons alimentos, em bons hábitos. Tudo isso para falar dessa dor de deficiência. E ela é degenerativa. Então, eu passei a vida no padrão errado. Seja emocional, no ex errado, ou na comida errada. Não, mas eu preciso comer pão com manteiga. Tá, mas você também precisa de um ovinho, né? Uma raiz, uma comida variada. Tudo bem você tomar o seu café, mas da onde vem a sua verdadeira nutrição? Né, de energia yang. Isso tudo tem a ver com dores ortopédicas. Então, às vezes, a gente vai reaprender a absorver esse sangue, esses fluidos, essa nutrição do corpo e do espírito para viver com menos dor. Então, qual é o prognóstico de uma coisa, de uma dor degenerativa? Ele é mais difícil do que algo que pegou o ventinho no bloco. Ah, eu peguei um ventinho no bloco. Gente, qualquer pessoa pode pegar um vento. Agora, a pessoa que está sempre pegando vento, todo mês, antes da menstruação, ou no pós-parto, né? Ou em determinada fase da vida, a menopausa tem muita contratura muscular. Porque essa coisa do calor tira a roupa e, de repente, tá sempre exposto, os canais expostos, um calor interno que tá sempre com os canais expostos. A gente vai aprender a lidar com isso. E a medicina chinesa tem muita coisa para nos ajudar. Então, eu falo isso quanto terapeuta e quanto paciente, né? Então, quando a gente olha uma fórmula simples, eu vou falar simples, né? Mas olha a quantidade de ervas que tem aqui. Na fórmula do mestre Liu Shimin. Então, ela é a fórmula externa para dores do mestre Liu Shimin. O que que vai ter nessas ervas? A gente vai ter ervas que relaxam a musculatura. Ah, eu podia ter isso aqui, né? Mas ela expele o vento. Tá faltando isso aqui, né? Mas ela, ó, relaxa a musculatura e os tendões, ativa a circulação sanguínea, reduz inchaços e edemas, alivia a dor,
Aí, dores causadas por estagnação de energia e sangue e dores causadas por má nutrição dos tecidos. Então, ele está falando assim: veio de fora ou veio de dentro? Essa fórmula, ela trata, certo? Quando a gente olha as ervas, então a gente vai ter ervas para expelir umidade, a gente vai ter ervas para impulsionar o sangue. Essa principal erva vermelha aqui, gente, ela é uma erva que vai fazer dissipar o sangue que está estagnado. Então, quando a gente vem com uma ventosa e retira esse sangue, eu agi totalmente ali, né? Mas às vezes eu não tô podendo retirar o sangue naquela hora. Eu tô em casa, eu vou só na consulta amanhã. Então é importante, às vezes, a gente ter uma ferramenta também na bolsa. Vou para uma viagem, levo, né? Tá lá na cabeceira do meu quarto, porque às vezes eu vou dormir e já não tá legal. Eu posso passar, entendeu? No meu corpo, eu sei que tava o ar-condicionado do Uber, tem esse. Ai, o ar-condicionado do escritório. Aí você trabalha nesse escritório. Vai ter esse creme lá, né? No escritório. Se precisar, vou passar. Eu vou fazer uma compressa quente em cima, entendeu? Eu vou interagir, porque é assim que a gente faz na acupuntura. A gente vai lá e interage. E aí, no tratamento, eu lembro, gente, a primeira vez que eu vi essa fórmula era a Carol Nascimento, da minha turma, uma terapeuta maravilhosa. E ela tinha as fórmulas para usar entre a aplicação. Então, eu fiz aqui a sangria, eu tirei, aí tirei o sangue e passou a fórmula. Bota as agulhas e borrifa a fórmula. Eu achava ali uma mágica de Deus. Por quê? Eu, como acupunturista, eu quero todas as ferramentas para sair, né? Esse sangue que tá parado, restabelecer a circulação de sangue. Então, de repente, eu borrifava ali quando já tava as agulhas, tirei aqui da ventosa, bota a agulha conectada, borrifa e vem com a moxa. Se eu não tô no consultório, gente, não tem problema, eu sou uma paciente em casa que vou borrifar aqui e botar a compressa quente. Já é muita erva. Então, seja em forma de creme ou em forma de spray, e ela tem a cânfora, o mentol, tem essa ação para evitar conversão em calor. De todas as maneiras, muitas vezes, mesmo no vento frio, essa fórmula ela promove uma circulação tão interessante que quando a gente aplica a compressa sempre, ela faz essa circulação restabelecer. Então, eu não diria que é uma fórmula que esfria, certo? Podendo piorar a síndrome de vento frio. Pelo contrário, apesar dessas ervas, ela vai reduzir inchaço, reduzir edema. Então, essa coisa que está parada ali desse líquido vai promover fluxo e a gente vai expelir o vento. Então, acho uma fórmula que não vai matar ninguém se quem estiver vendo essa aula for um paciente ou um terapeuta. A gente pode ter em casa. Caiu, machucou, bateu. Não foi o trauma? Ah, outra coisa. Caiu, machucou e doeu lá a barriga, deu uma cólica, doeu o útero. A gente só não aplica essa fórmula na barriga da grávida, certo? Não pode, porque vai fazer promover fluxo de sangue. Mas, se eu quero ajudar o parto, eu quase não me lembrava dessa utilização. Então, eu tenho pacientes e amigas terapeutas, doulas, que levam para o parto e aplicam na lombar quando vai fazer o cardiotoco, é isso? Vai fazer o cardiotoco, deitou lá, vai ficar lá parada. Aplica no pé da barriga, aplica na lombar. Se puder fazer a compressa quente, ótimo. Se não, gente, só de fazer uma boa massagem, aquecer bem o local, com a nossa massagem, uma tonificação, a gente pode ajudar muito nesse engatar do trabalho de parto. E é verdade, sabe? Porque quando eu acompanho os casos, né, que a gente recebe relato assim, nossa, foi uma mão na roda. Quando o bebê não quer nascer, né, gente? Não adianta a fórmula do mestre, né? Não adianta bater o tambor, não adianta nada, certo? Fazer ritual, chamar. O bebê não nasce. Mas é uma ferramenta muito interessante para a gente ter. Se eu quiser induzir o parto. Então, na gravidez a gente não usa, certo? Mas a gente pode fazer compressas, né, gente? Mesmo que eu não tenha a fórmula e tô tratando uma grávida, a gente pode sempre fazer compressa, tá doendo, como promover essa circulação, tá bom? Desde que não esteja convertido em calor. Então, a gente falou aqui dessa fórmula e essa utilização. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui para nós. Os traumas. Olha.
É isso, gente. Quero ouvir vocês. Como foi para vocês essa jornada? Dúvidas, questões? Fernanda faltou tal e tal coisa. Pode falar. Nesse nosso giro de síndrome bi é possível, né? Que a gente tenha passado aí por alguma coisa, né? Quer falar? Fala comigo, Zeca. Fala. Ô, Zeca, então Muitas agradecer. muitas emoções, Fê. Tá ótimo. Eu vou fazer a pergunta dessa Bom, pomada, desse spray. Ele ajuda também o bebê a encaixar quando você está com gravidez pélvica? Você olha, acha eu que não pode usar? usei. Mas sabe quando vai 36 fazer a semanas. manobra? Sabe quando vai fazer a Aham, manobra? Neste sei. momento de fazer a manobra, o profissional, aí a Vivi me ajuda, né? Eu não tem um profissional específico que faz a virada do bebê, não é? Vai pro hospital, É, entendeu? Às vezes toma anestesia, não toma? Às vezes toma anestesia. Eu já vi tomar, porque ai, tá... Aí talvez neste momento para ajudar nessa a dor. movimentação, não, na movimentação. Então, vai desobstruir. Às vezes o bebê não tá virando porque tem uma musculatura contraída, né? Ou às vezes tem uma tensão naquela musculatura, a musculatura tá rígida e não encaixou o quadril direito. Tem uma dor que dá quando o quadril vai se abrir. É possível a gente usar, mas a gente não vai usar na barriga, a gente vai usar no quadril, certo? Ou nesse dia da manobra, a gente usa porque vai acontecer um procedimento. Então, eu não estou usando para o bebê virar sozinho, eu estou usando para ajudar esse procedimento, certo? Eu usaria sim, tá bom? Apesar de que a gente chega aqui, ó, não se deve ser colocado em contato com os olhos em região abdominal em gestantes. Mas tem muitas fórmulas que são contraindicadas e a gente pode usar quando a gente tem clareza. Então, às vezes, estudar junto com um terapeuta, fazer uma supervisão desse caso, certo? Antes de sair passando a pomada na barriga da grávida. Mas para induzir o parto e para essa virada, acho que pode ser interessante. Tá bom? Eu adoro falar que eu já virei o bebê na maca. Eu adoro falar isso. Porque assim, eu tenho muito orgulho. E foi assim, gente. IG10, Movestase, Moveu estagnação, VB34, F3 e esse TI para ir para o intestino. Não é G4, G4 é proibido, né? Não é G4, é o IG10. E o bebê virou, pluf, mas tinha muito mais uma disposição de saúde, né? Era uma pessoa fraca, era uma pessoa vulnerável? Não, era uma pessoa que estava, isso aqui é muito bom, né? Com esse inti e esse weight em dia. Porque aí a gente deu o comando na acupuntura e o corpo reagiu bem. Entende? Então foi muito bom. Só que, às vezes, uma pessoa que está alimentação inadequada, alimentação insuficiente, sedentária, tem gente que pode estar em excesso de atividade na gestação também. Já vi, entendeu? Aí não vai responder tão bem, entendeu? A gente vai ter que cuidar disso aqui. Então, às vezes, para virar um bebê, tem que estar envolvido isso aqui. Porque senão vira uma síndrome de obstrução dolorosa. A Luísa apareceu aqui, lembrei, né? Porque fica obstruído, aí o bebê não vira, aí o bebê não nasce. Então tem a ver com isso aqui também. Lidar o parto difícil ou essa virada do bebê como uma obstrução causada por essas duas deficiências. Tá bom? Mas eu sou muito fã dessa fórmula. Assim, assim que a gente descobriu ela, estudou ela, o Edgar ensinou, eu falei, nossa, gente, a gente tem que ter em casa, sabe assim? Assim, para o filho que machuca. Às vezes a gente aí torce o pé. Quem vai imaginar que do nada torcer o pé, passar, fazer compressa? Então tem coisas, indicações no tratamento da dor que a gente pode ter, entendeu? E não precisa esperar para ir, porque aí a gente espera às vezes 2, 3 dias para ir no acupunturista, né? Ou para procurar ajuda. Tá doendo há 2, 3 dias. Eu lembro que uma vez eu fiquei um mês com o pé quebrado. Porque aí eu machuquei o pé, falei, não, vamos aí, vamos viver. E tava quebrado. E aí começou a inchar, e começou a latejar, e converteu em calor e tudo mais. Então, se tivesse... Por isso que o Tiger Balm, ele é tão popular no mundo todo.
Vocês acham que é como o Tiger Balm? É uma falsificação disso aqui. Porque aí a cor vermelha e a amarela não tem, não é essa erva aqui. Essa erva deixa tudo amarelo. Ela deixa a fórmula bem concentrada. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu tô aqui no. E como é bom falar do consultório, né? Então, ó, aí é muito blogueira quando faz isso, né? Eu acho muito blogueira. Olha como ela é escura, gente. Você tá vendo? Se a gente vai pensar no Tiger Balm, ele tem uma cor mais fraca disso aí. Seria esse vermelho aqui, né? E aí, o que que gela? Eles metem a cânfora e o mentol de forma artificial. Então, eles compram mais barato na indústria química. E vira um corante com cânfora e mentol. Então, qual é o carro-chefe dessa fórmula? Por mais que os minerais sejam importantes, vocês lembram, do nada eu vou falar de um trigrama aqui, né, gente? Mas vocês lembram quando a gente estuda um trigrama? Às vezes a linha que se destaca é a diferente, né? Então, aqui eu, o trigrama vento. Pode estar falando isso do que a gente estava falando. Qual é a característica yang dessa fórmula? As ervas que tonificam o sangue e promovem circulação do sangue. Temos muitas aqui, certo? Olha, essa erva de nutrição do sangue é o dangui. Vai promover o sangue e quais são as que vão liberar a obstrução? Aí essa é a segunda linha. Aqui, o Hong Hua libera obstrução, essa espelha o vento. Eu não sei o nome Sanleng também, o vento e umidade. Niu Qi vai nutrir o sangue. Então, entra lá na outra característica. Mas é a segunda linha Yang, de preenchimento. Eu tô preenchendo isso aí. Tô expelindo o vento e nutrindo o sangue. E a última é o quê? É esses. É difícil, né? Mas essa propriedade do mentol, da cânfora, né? E do Bing Pian de abrir os poros, de expelir mesmo a obstrução. Então, quando a gente pensa, por que algo que pode drenar calor com mais força? Porque ele está liberando, fazendo uma dispersão forte. Quando a gente vai no consultório, a gente faz uma dispersão bem forte, ou uma sangria, é como se essas três substâncias agissem aí nesse yin. Então, por mais que a gente diga, ai, não, beleza. As outras ervas são muito importantes porque são duas linhas, ó, preenchidas. A gente tem essa última aqui, como se fosse para fazer essa dispersão da obstrução, sabe? Essa dispersão promovendo o fluxo de novo dessa porta que estava fechada. Então, a gente abre essa porta, essa última linha aqui do vento. Então, é como se, mesmo não sendo tão importantes, decisivas na fórmula, elas são, porque elas vão abrir a porta. Então, o que vai garantir aliviar a dor é essa abertura dos poros e voltar das portas mesmo, né? Dessas comportas que estavam obstruídas pela circulação de vento. Então, eu sou bem fã dessa fórmula, viu? Ela por si só parece uma obra de arte, assim, porque é uma erva complementando a outra. E de repente a gente vê o trigrama, a gente vê o hexagrama. E o vento com qualidade, ele traz a penetração, o enraizar na vida. Então, esse fluxo que está obstruído volta a ter fluxo, a pessoa se sente melhor e tem menos dores e consegue viver a vida. E a almetéria faz movimento. Que almetéria é essa? A relacionada ao fígado, certo? Olha, a bondade, a compaixão. Quanto mais bondosa a pessoa, às vezes mais dor ela tem, porque se frustra e sofre com o mundo, aí fica vulnerável. É o padrão emocional de novo. Traumas e traumas, né? Traumas emocionais e traumas circulatórios. Então, às vezes a gente está tratando uma dor, gente, mas a gente resgatou o fluxo de vida dessa pessoa. E é assim que eu me sinto com medicina chinesa. Então, de uma pessoa com dor 24 horas no dia, eu sou uma pessoa que voltei a ter fluxo na vida, fluxo criativo. Esses dois aqui, né? Estou cultivando? Estou cultivando. Mas entendo muito mais sobre como eu preciso me nutrir fisicamente, emocionalmente, né? E como a gente vai não cai no excesso. E quando a gente também não cai no excesso, não se desgasta demais. Então, ter fluxo é bom, mas assim, como é que a gente se preserva?
Falando demais hoje, né? Falem mais aí pra mim. Ajudou, Zeca? Ah, é isso. Aí quando eu descobri que a gente podia ter essas fórmulas, então o meu esforço é que a gente tenha. E o intuito dessas aulas abertas é a gente popularizar um pouco essa autonomia, sabe? A medicina chinesa é isso, eu preciso de um terapeuta, preciso. Mas tem coisas que a gente pode, entendeu? Trazer para nossa rotina, ter ferramentas, entender como funciona o sistema da dor, se restaurar. Eu vou ficar voltando nessa imagem o tempo inteiro, mas assim, isso é muito importante para evitar dor, né? Evitar os excessos, evitar as faltas. É um trabalho de vida. Então, quando a gente vê, a gente está se transformando todo porque tem uma dor no quadril. Amada. Está se transformando toda porque tem uma dor no quadril. Entendeu? E a gente não quer ter dor no quadril para sempre. E se morre com dor no quadril, vira câncer, entendeu? Enrijece tudo. Então, se a gente não fizer nada, só piora, né? E o que eu acho melhor é a medicina chinesa poder oferecer para a gente um caminho. Seja como terapeuta, seja como paciente. Eu sempre falei assim, eu sou uma ótima paciente da medicina chinesa. Eu sou boa terapeuta e eu sei que eu sou, porque quando vem, a gente sabe, né, Zeca? Quando vem na consulta, melhora da dor, sai bem. A técnica funcionou. Não é que eu sou legal ou chata, né? Ah, eu fui lá com dor e a Fernanda é chata. Tudo bem, mas ela fez a técnica? Saiu sem dor? Ótima. Essa é a técnica. Então, a medicina chinesa ela é boa porque ela não precisa gostar ou não de alguém. É uma técnica. A gente vai ser beneficiada dela. E a mesma coisa do cultivo da vida. Então, para além da medicina chinesa, se eu sei que eu tenho esses quadros, é um caminho. Eu lembro que quando o neurologista desistiu de mim, ele falou: vai buscar uma acupuntura, uma atividade física. Equilibrar a alimentação, evite o excesso de remédio, porque, minha gente, um ibuprofeno pode não parecer nada para ninguém, mas o ibuprofeno vai contribuindo cada vez mais para isso aqui, essa conversão em calor, não só da dor, mas do aspecto emocional, traumas e traumas. Então, às vezes, a gente está ativando o trauma emocional pelo excesso de remédio para dor. Eita! Vocês viram a volta que a gente deu? O excesso de remédio para dor virou uma toxicidade no meu sangue, nos tecidos e fluidos, e ela mesma gera a falta do livre fluxo de ti e sangue. Então, o remédio para dor gerou o quê? Mais dor. Ai, que ódio. Mas assim é a alopatia, né? Então, na hora que não aguentou mais, tomou um remédio. Tudo bem. Agora, vivi tomando remédio. E eu não consigo ajustar isso aqui, porque isso aqui, minha gente. Quando a gente tá lascado na vida, fudido na vida, entendeu? A gente tá assim, lutando pra sobreviver, é muito difícil priorizar isso aqui. E eu sei porque, assim, os momentos mais difíceis eu me lasquei inteira. Porque não podia comer direito, porque não podia descansar, porque não podia fazer exercício. E quem fazer exercício? Tá? Tem que sobreviver. Tem R$ 12 na conta. Eu lembro assim, tem R$ 12 na conta. E assim, não é que assim, tem R$ 12 na conta hoje e amanhã vai ter 2.000, certo? É os últimos R$ 12 para sempre. Não vai cair outro. O último, entendeu? Que tinha, já não vai mais. Acabou, zerou. Você tá com dois, você entendeu? Vai almoçar como? Difícil, né? Mas prezando isso aqui aos poucos, mesmo na maior dificuldade, foi melhorando e melhorando, e eu podendo trabalhar melhor, e trabalhar um pouco mais, e passar momentos trabalhando um pouco mais sem morrer. Porque, gente, às vezes vai ter excesso de atividade. Coloque uma criança no mundo, aí você vai amamentar ela quantas horas por dia, assim que ela saiu de você? Isso é um excesso de atividade. Aí você vai dizer, não, eu não vou amamentar, não, porque não dá, sabe? Nossa. Tem gente que faz isso, não tem? Ah, não posso podendo ficar acordada de noite e isso me dá muita dor. Quantas vezes eu acordei com dor porque eu amamentei muito de noite? Gente, isso aqui, ó, é fichinha. Mas é nesse momento que a gente tem que praticar isso para sair. O abismal é um hexagrama que fala da lama, do abismo embaixo da água mais profunda. Essa obstrução de uma água profunda, né? Traumas e traumas. Agora eu vou ficar com essa piada. Traumas e traumas.
Pra sair do abismal, tem que ir pezinho por pezinho, entendeu? Tem que ir assim. Ai, hoje eu consegui um pouquinho, uma comidinha melhor. Ai, eu consegui. Ai, um pouco ir tomar sol. Ai, eu consegui ficar em pé. Ai, hoje eu consegui levantar. Tá melhor a dor, vou me reestruturar. Por quê? De tanta dor e falta de fluxo, vai caindo lá para baixo. Caindo, sendo sugado por esse abismo. Então, a dor crônica e a depressão estão associadas. Por quê? Do máximo da depressão entra na estase. Lembra que quando a gente estuda os padrões do fígado, a gente está falando o tempo todo de depressão, do fígado, parou, obstruiu. Aí converte em fogo para tentar mover. Isso também pode ser na dor, o padrão interno, emocional e o padrão interagindo com o clima, certo? Então, tudo isso para a gente lembrar que, por mais que seja pouca, qualquer ajuda neste sentido parece muito fácil. Então, para não ter mais dor, para eu lidar com a dor, é não, não deixar de comer, comer variado, não ser sedentária, também não exercitar demais e lidar com o padrão emocional promovendo fluxo. Tá, faz isso na vida agora. Né? É muito difícil, principalmente a gente começar. A lei de Newton fala aquilo que está no movimento tende a ficar assim, né? Então, aquilo que está parado também tende a ficar parado. Esse impulso inicial tem a ver com o fígado. Então, se ele estiver estagnado, vai ser mais difícil a gente conseguir isso aqui. Com depressão da energia do fígado também, uma das principais depressões, a gente não consegue entrar nisso aqui fácil. E se entra, é difícil manter. Mas a gente tem que começar como um remedinho, tá bom? Então, tomar isso aqui igual a gente toma ibuprofeno às vezes, né? Então, tomar uma canja, fazer essa nutrição como se fosse um remédio. Eu vou levantar, vou fazer essa atividade física suave. Não é à toa que a medicina chinesa tem sua própria atividade física. Falaram assim, Fernanda, você não fala mais do Tai Chi, do Qigong? Que isso? Você não fica falando dos exercícios, mas não fica falando Tai Chi, Qigong. Exercícios terapêuticos. Quando você está muito mal, você vai lá captar a energia do sol. Você vai lá desbloquear a sua respiração. Vai fazer água sagrada, mover a língua na boca, sabe? Fortalecer sua saliva, a sua respiração. Então é suave, gente. É um exercício que ajude, tá bom? E aí o Tai Chi, o Qigong tem muitas formas de nos ajudar. Mas se a gente não tem acesso a eles, estamos numa crise, a gente pode ir pelo exercício mais perto da gente que a gente puder, tá bom? Gente, se me deixar, eu vou ficar falando até meia-noite. Então eu quero ouvir vocês de verdade. Falem mais para mim. Não, tudo bem. Tudo bem? Posso encerrar? Vamos ficar com todas essas reflexões hoje? Desobstruir o nosso fluxo de energia e sangue, nosso fluxo da vida. É isso, essa aula vai ficar gravada. A gente vai ter um mês de mergulho nessa síndrome de obstrução dolorosa. Então, a gente vai estudar todos esses tipos juntos. A síndrome de frio, essa síndrome de vento, essa síndrome de umidade, essa síndrome de calor, a síndrome de deficiência, as síndromes degenerativas. A gente vai estudar as articulações, os locais, né, onde a gente tem essas síndromes. A gente vai debater pontos, fórmulas. Então, essas aqui foram as primeiras hoje, né? White Flower e Sutintsi Tonsway. Adoro. Que é bom que não dá para falar com pressa, né? Sutintsi Tonsway. Mas ela é uma fórmula base na nossa linhagem. Então, eu me sinto feliz hoje da gente ter olhado para ela, para também tornar ela mais, dar o mérito dela que ela merece, né? Então, não é uma fórmula que a Fernanda inventou ou que o Edgar gosta, é uma fórmula da nossa linhagem, fórmula do nosso mestre. E isso é importante porque ele tem muita experiência. A nossa, então é isso, voltando, né? A nossa linhagem tem muita experiência com síndromes ortopédicas. A gente remove a dor mesmo. Então, é isso também, né? Se eu estou muito mal, começou ontem, eu posso ir na medicina chinesa, não preciso ir direto para o ortopedista, né? E tem muitas pessoas correndo no ortopedista primeiro, e vai fazer um exame, tá com a dor no ombro e vai direto.
calma, né? Vamos resgatar isso aqui, vamos entender de onde vem essa limitação. Às vezes a gente vai passar 6 meses com uma dor, 6 meses tratando, mas aí a gente vai resolver uma deficiência no quadril que podia virar osteoporose, entendeu? Ai, tô há um ano tratando esse quadril, mas era osteoporose. Era perda de estrutura articular, não tinha. O que que essa pessoa fez? Fez o colágeno, fez a articulação. Teve gente que eu já atendi de tornozelo que ia é, torcer os dois ao mesmo tempo. Uma grande amiga minha ia para a cirurgia direto. Aí o que ela fez? Olha a honra que eu tive. A minha amiga foi lá e veio no consultório. Antes de qualquer coisa, a gente vai fazer ventosa sangria, agulha e moxa. Não fizemos moxa no primeiro dia porque estava assim, mas no outro dia ela voltou e a gente foi restaurando. Salvou o tornozelo. Porque às vezes na cirurgia fica muito pior, né? A primeira coisa às vezes que quer, eu vou operar o menisco. Calma, qual o caminho que a gente fez? Porque às vezes a gente não fez caminho nenhum, né? Nem foi na acupuntura, nem foi fortalecendo as coisas aqui, ó. Atividade física, priorizar uma atividade física com regulação da circulação do sangue, mas às vezes para fortalecimento muscular. Investiu no fortalecimento, ó, complementando com caminhadas. Então, às vezes, para melhorar a síndrome BI, a gente tem que fazer um pilates, uma musculação. Às vezes, antes, uma fisioterapia. Não é, gente? A gente não é contra a fisioterapia, não, viu? Fisioterapia é muito importante. O pilates com fortalecimento muscular é muito importante. A musculação feita do jeito correto, sem endoidar, porque tem gente que faz musculação para endoidar, né? Vou endoidar agora, né? Vou sair tomando whey protein. Tô brincando. Não, a gente não pode ficar fazendo bullying com as pessoas do whey protein, tá? Mas o whey protein vai atrapalhar. Se essa pessoa não está comendo bem, o whey protein entra numa alimentação inadequada. Porque junto com o whey protein não tem nutrição. Galera, isso aqui a gente tem que buscar. Então, a falsa nutrição não vai nutrir seu tendão. Entendeu? O seu músculo, a sua articulação. A falsa nutrição precisa disso aqui, ó. Brócolis, entendeu? Milho, raiz, né? Couve-flor, precisa de beterraba, Banana, uva, cenoura, uva, olha aí. né? Muito bem. É isso aí. Então, do mesmo jeito que a gente cuida, às vezes, dos nossos filhos, a gente vai ter que cuidar da gente quando a gente está com síndrome de obstrução dolorosa. E eu falo isso porque sei que temos várias mães aqui, entendeu? E aí, quando é que vai travar as costas? Quando a criança está doente, quando a criança está com febre, porque a gente fica ali provendo tudo, não come direito, não dorme bem, a gente joga para cima a nossa atividade física na primeira necessidade, faltei. É criança com febre. A gente joga para cima, né? Aí a lombar, aí a torácica, aí a cervical. Então é possível que a gente precise se incluir aqui também, tá? Nesse cuidado básico. Estou cuidando aqui de alguém que está doente, estou me desgastando. Eu estou falando de criança, mas tem pessoas que, por períodos da vida, têm que cuidar de outras, né? O marido fica doente, a esposa fica doente, alguém na família, o filho, por mais tempo. Então, esse. E os terapeutas? Gostaram dessa parte do terapeuta, que deve estar sempre cuidando de alguém? Então, trabalhou muito nesse dia. A gente tem que se cuidar muito, descansar, fortalecer nossa musculatura para atender várias pessoas. Um atendimento difícil, um atendimento que exigiu todas essas ferramentas aqui, pessoal. Ventosa. Olha quantas horas a gente fica com o paciente. O Zeca sabe disso, hein? Porque o Zeca é assim, o Zeca menos. Eu quero proteger o Zeca. Zeca, vou botar um timer. Tem que acabar, porque ele doa tanto, tanto, né? E ele só vai embora depois que ele tem certeza que a pessoa está melhor. Ele tem certeza, aí ele vai embora. E aí, como fica a nossa reserva? Então, nós que também temos uma profissão de doação, trabalhamos na área da saúde, cuja característica é essa, ajudar o outro estruturalmente, em energia, em ti, em restabelecer esse fluxo, temos que cuidar do nosso. Então, no dia que está com uma contratura, no dia que está obstruída, no dia que está desgastada, se poupar também, isso é muito importante para a gente voltar com qualidade, senão gera síndrome de deficiência.
certo? Aquela que eu estava falando, essas degenerativas, piora no esforço, pós-excessos de trabalho. Tudo bem? Gostei, falei um monte. Então, é só desabafo essa aula de hoje, né? Só falando, né, das vivências, falando dos terapeutas que trabalham com dor, que tem dor, tenho dor, né? Então, aquele dia que o joelho não tá bem, vai ficar muitas horas em pé, melhor descansar, melhor ir fazer sua atividade física, melhor você, terapeuta, ir na acupuntura. Quem atende? Quem cuida de quem cuida, né? As mães precisam estar sob cuidado, sob tratamento. Tem que ser um esforço de toda a família. Ah, mas o avô nem liga. Vai, então tem que ajudar, entendeu? Tem que contribuir, tem que dar suporte. Então é um suporte para a nossa saúde também. A família tem toda que se mobilizar para que a gente tenha ajuda. Falei das mães, falei dos terapeutas. É isso, gente, porque estamos sempre cuidando, né? Tá bom? Última chamada para mais alguma coisa. Então, agradeço imensamente vocês, os terapeutas, os pacientes que vieram aqui hoje. É, sou muito grata de estar com colegas de trabalho como vocês e de ter pacientes incríveis que ainda topam pagar para ir na consulta para ouvir tudo isso. Mas a gente sabe que se a gente ninguém falar isso pra gente, nem que seja na medicina chinesa, não vai ser o ortopedista que vai falar, né? Às vezes tem um ou outro melhor, com uma visão melhor, que já fala, né? Mas a gente precisa ter essas pessoas que nos conduzem. Então eu agradeço porque sou terapeuta e porque sou paciente e tem alguém que fala para mim também, que cuida de mim, que faz, olha, tem que parar, tem que diminuir. Às vezes a gente não vê, né? Estamos dando tudo da gente diminuir um pouco para a gente poder poupar, né? Então a ideia, volto de novo nesse slide, é que a gente termine a vida com saúde, com reserva, né? E sem obstrução. Então a gente volta para aqui, para cá, é promover o livre fluxo de energia e sangue, mas da nossa energia no mundo, né? Então, a gente não quer estar obstruído, né? Estou numa vida de dor. Uma vida de dor é uma vida obstruída. Então, quando a gente começa a ter um fluxo melhor, a gente não quer ficar voltando aqui, né? Então, é um trabalho da vida mesmo, tá? E agradeço vocês por estarem comigo nessa. Então, fico sempre muito emocionada de ter vocês, abrir aqui a câmera, ter vocês, sempre que são vocês, tá bom? Os terapeutas, colegas de trabalho, então essa linhagem que se ajuda, que tem esse método eficaz, baseado em ajuda mútua e não em vaidade, né? Os pacientes, a mesma coisa. Estão sempre nos ajudando, expostos. Então, a gente, eu digo que a nossa linhagem tem os melhores pacientes, de verdade. Porque as pessoas que se dispõem a vir nessa medicina não estão transferindo para a gente. Resolve aí, faz aqui por mim, não são pessoas que se dedicam a trabalhar suas vidas. Então, são pacientes que levam com a gente vários anos, trazem seus filhos, e aí traz a mãe, e traz o marido, traz o avô, e traz. Então, a gente vai formando o que o mestre Liu Shimin fala, e eu volto aqui na fórmula dele, que é uma grande família. Ele fala família do tal, né? Mas é isso, é essa família que abrange tudo. Então, cada um de nós não tem que mudar para tratar obstrução dolorosa. Mas em alguns lugares é um show, né? Aí você vai em determinado terapeuta, é uma coisa assim. Tem muitas técnicas por aí que talvez a gente não pode nem chamar de técnica, tá? Então, quando eu falo do tratamento da dor, é bom a gente estar num lugar seguro. E aí eu agradeço vocês nessa linhagem e os pacientes que também fazem essa linhagem, como nós mesmos, né? Todo mundo aqui, eu sei, se trata, se cuida, tá sempre, né, fazendo um esforço. Então, eu sei também que é um exercício diário pra gente também, sabe? Agradeço, até desabafei. Obrigada, viu? Então, a gente se vê para os terapeutas que tiverem interesse. A gente vai fazer esse estudo, então, no mês de março, a gente começa sexta-feira, agora de manhã, e as aulas ficam gravadas. Então, se é um terapeuta, quer se aprofundar nessa síndrome B, vamos aproveitar que a gente vai fazer essa grande revisão. Então, é uma revisão para mim também, tá? A gente vai estar retornando síndrome B, fazendo esse apanhado das fórmulas, dos pontos. Então, todo mundo vai estar bem atento, um mesinho falando essas coisas. Então, vai ser um mês, ó, muito relato pessoal. Eu vou, né? Tá me expondo. Adoro, porque eu sou essa
essa melhora, sabe? Eu melhorei muito, gente. Eu tomava muito remédio, sabe? Antes da medicina chinesa. E a medicina chinesa me ajudou bastante. A mim e a minha família. Eu não falei que é genético? Então ajudou minha mãe, ajudou minhas tias, ajuda minha avó. Então a gente tem muito benefício de ter encontrado essa medicina. Tá bom? Viva a medicina chinesa. Ê! Um beijo, viu? Obrigada, gente. Beijão.